Na data de nosso aniversário de bodas de prata, meu marido me deu o divórcio em vez de um presente. 25 anos já são suficientes. Agora eu quero alguém jovem. E amanhã mesmo você sai do apartamento. Ele anunciou na frente de todos os convidados. Ele se esqueceu de que o apartamento tinha sido herança dos meus pais. Minha sogra apenas sorriu em silêncio. Eu me levantei, peguei o microfone e disse algo que o deixou sem palavras. Mas antes de continuar, se esta história tocar o seu coração, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e nos contar de onde você está nos ouvindo. O apoio de vocês significa muito para nós. Agora, vamos continuar. Meu nome é Luana, e essa é a história de como descobri que 25 anos de casamento podiam ser uma mentira bem construída. Emerson, meu marido, era um homem comum. Juntos, tínhamos a vida que muitos consideravam normal. Trabalho, contas, a casa que foi dos meus pais. Nada de luxo, mas tudo com a paz que a vida a dois nos proporcionava. Ou era o que eu pensava. Nossa história, que parecia sólida, começou a desmoronar em uma quarta-feira. Lembro que era dia de feira, e eu estava organizando a lista de compras quando ele chegou em casa com um sorriso diferente. Não era o sorriso cansado de sempre, mas um sorriso novo, quase juvenil. Emerson nunca foi de se importar com datas comemorativas. Nossos aniversários de casamento sempre passavam batidos, com um parabéns para nós murmurado. Mas, de repente, ele se transformou. Ele me abraçou por trás enquanto eu lavava a louça e disse: "Amor, que tal organizarmos uma festa para as nossas bodas de prata?" "Uma festa?" perguntei, me virando para encará-lo. Seus olhos brilhavam com uma empolgação que eu não via há anos. "Sim, podemos alugar aquele salão comunitário do bairro. Nada muito elaborado, só para marcar a data." 25 anos não são qualquer coisa, né? Eu sorri. E não vou mentir. Por um momento, eu até fiquei feliz. Mas no fundo, algo dentro de mim se contorceu. Uma sensação estranha que não conseguia nomear. Eu o conhecia há décadas. Tempo suficiente para perceber que tinha algo muito diferente ali. Era como se ele fosse um estranho falando sobre festas e comemorações. Nas semanas seguintes, ele se transformou, ficou mais carinhoso. Chegava em casa com flores baratas do supermercado. Me chamava de minha princesa, uma palavra que nunca tinha saído da boca dele. Oferecia para fazer a janta, ele que mal sabia fritar um ovo. Perguntava sobre o meu dia com um interesse repentino e quase teatral. Eu gostava desse tratamento, mas era como se eu ficasse desconfiada e em alerta o tempo todo, sabe? Pensava, o que será que aconteceu para ele estar me tratando assim? Mas foi o telefone que começou a me incomodar de verdade. Percebi que algumas ligações sempre vinham à noite. Ele pegava o celular, olhava a tela com aquele sorrisinho de canto e se levantava da cama. "É minha mãe", dizia saindo para a sala. "Você sabe como a mãe Teresa é, gosta de conversar tarde." Dona Teresa nunca tinha sido de conversar comigo, que dirá com o filho depois das 10 da noite. Ela era uma mulher seca, que me tratava com educação fria desde o primeiro dia. Uma sogra que tolerava minha existência, mas jamais me aceitou de fato. Nos primeiros anos de casamento, eu ainda tentava conquistá-la. Fazia suas comidas preferidas quando ela vinha nos visitar, lembrava do aniversário dela, perguntava sobre a saúde. Nada funcionava. Com o tempo, aprendi a conviver com aquela frieza respeitosa que ela mantinha comigo. Mas agora ela ligava todas as noites para o filho? Algo não batia. Uma noite, fingindo estar dormindo, escutei pedaços da conversa que vinha da sala. "Tem que ser natural, mãe. Ela não pode desconfiar." Tudo no tempo certo. Meu coração disparou. Sobre o que eles estavam falando? Que eu não podia desconfiar de quê? Comecei a prestar mais atenção. Emerson deixava o celular na mesinha de cabeceira quando tomava banho. Nunca me passou pela cabeça mexer no telefone dele, levava a confiança como uma das bases do nosso casamento. Ou era isso que eu pensava. Mas a curiosidade estava me matando por dentro. Então, uma manhã,
Enquanto ele estava no chuveiro, olhei rapidamente para a tela. Tinha uma notificação de WhatsApp com apenas uma letra. M. Quem seria M? Tentei pensar em algum amigo, colega de trabalho, alguém da família. Não conhecia ninguém importante na vida dele que começasse com M. Olhei para a porta do banheiro e ouvi que a água do chuveiro ainda corria. Então, sem pensar muito, peguei o telefone. Minhas mãos estavam tremendo e meu coração batia tão forte que tinha certeza de que ele ia ouvir do banheiro. A conversa com M estava ali, na tela. Bom dia, meu amor. Sonhei com você essa noite. Ele mandou para essa tal M. Eu também. Mal posso esperar para nos libertarmos disso tudo. Ela respondia. Logo, logo. Ela não suspeita de nada. Minha mãe está ajudando com os detalhes. Tenho medo de que ela descubra antes da hora. Relaxa. A festa vai ser perfeita para o que planejamos. Depois disso, vamos poder começar nossa vida de verdade. Vida de verdade? Senti meu estômago revirar. Sentei na cama, ainda segurando o telefone. 25 anos da minha vida eram mentira? Ou melhor, os últimos tempos eram mentira. Ele estava planejando alguma coisa com essa tal de M, e Dona Teresa estava ajudando. O barulho da água parando me trouxe de volta à realidade. Me apressei a bloquear a tela do telefone e o coloquei de volta exatamente onde estava e fingi estar arrumando a cama. Emerson saiu do banheiro assoviando, feliz da vida. Estava vestindo a cueca que eu havia dado de presente no Natal, aquela que ele reclamou que era muito colorida. Agora usava ela e ainda assoviava. Bom dia, princesa, disse, me dando um beijo no rosto. O mesmo rosto que chorou de alegria quando ele me pediu em casamento. O mesmo rosto que sorriu no altar da igreja do bairro. O mesmo rosto que ele estava traindo toda a noite. Bom dia, respondi, a voz saindo fraca. Durante o café da manhã, ele falou sobre a festa. Tinha já conversado com a pessoa responsável pelo salão comunitário. A data estava marcada. Dona Teresa ia cuidar da decoração. Ele mesmo ia providenciar o som e a comida. Você não precisa se preocupar com nada, amor. Quero que seja uma surpresa para você também. Agora eu sabia que tipo de surpresa ele estava planejando, e quando eu pensava nisso, sentia um aperto no peito. Passei o dia inteiro pensando nas mensagens que eu li. Quem era M? O que exatamente eles estavam planejando? E por que Dona Teresa estava envolvida nisso? À noite, quando ele saiu para uma das caminhadas que tinha começado a fazer depois do jantar, outro hábito novo, aproveitei para revisar tudo o que sabia. Os sinais estavam todos lá, gritando na minha cara há semanas. Eu só não quis ver. As flores que ele me dava, os elogios, o jeito carinhoso, a festa, as ligações noturnas, as caminhadas, o celular grudado no corpo, os cochichos com a mãe. Tudo fazia sentido se ele estivesse tendo um caso. Mas por que uma festa? Por que toda essa encenação? Quando Emerson voltou da caminhada, estava suado e mais sorridente do que nunca. Tomou banho, cantarolando no chuveiro. Veio para a cama cheirando ao shampoo novo que tinha comprado. Outro detalhe que não passou despercebido. Boa noite, querida, disse, me beijando na testa. Fingi estar dormindo quando o telefone vibrou. Mais uma vez, ele se levantou de fininho e foi para a sala. Quando ele fechou a porta do quarto, me levantei na ponta dos pés e encostei o ouvido próximo à porta. Dessa vez consegui ouvir mais. Ela vai ficar arrasada, mas é melhor assim. Depois que assinar os papéis, não tem volta. O Marcos disse que é certeza. Ela não vai ter como brigar. Papéis? Que papéis? E quem era Marcos? Voltei para a cama com o coração na boca. Não era só traição. Tinha alguma coisa envolvendo papéis. Alguma coisa que ia me deixar arrasada. Alguma coisa que eu não ia ter como brigar. Lembrei do nosso apartamento. Tinha sido herança dos meus pais, que morreram num acidente quando eu tinha 22 anos. O apartamento estava no meu nome desde antes do casamento. Emerson sempre soube disso. Nos casamos em regime de comunhão parcial de bens,
mas o apartamento era meu por direito, recebido antes da união. Será que... Não, ele não teria coragem. Mas a conversa voltou à minha cabeça. Depois que assinar os papéis, não tem volta. Ela não vai ter como brigar. Será que ele estava planejando pedir divórcio nessa festa e me tirar de casa? A minha casa. Então senti que poderia ser isso. Essa festa não era uma comemoração. Era uma armadilha. Demorei para dormir. Passei boa parte da madrugada em claro, o cérebro funcionando a 1000 por hora. Tudo estava começando a se encaixar como peças de um quebra-cabeça macabro. A festa, a mudança de comportamento, as ligações secretas, os papéis que eu teria que assinar. Eles estavam armando algo contra mim. Emerson, a mulher misteriosa, M e Dona Teresa. 3 pessoas conspirando para me tirar tudo o que eu tinha. Na manhã seguinte, esperei ele sair para o trabalho e comecei a minha própria investigação. Se eles tinham um plano, eu também ia ter um. Primeiro, procurei nos lugares óbvios. Gavetas, armários, papéis espalhados pela casa. Nada. Emerson sempre foi organizado, mas nunca foi de esconder coisas de mim. Até agora. Foi quando lembrei do computador dele. Um notebook velho que ele usava às vezes para pagar contas online. Estava na estante da sala, coberto por uma pilha de revistas. Liguei com o coração disparado. Não tinha senha, não tínhamos esse costume. Mas que ironia! O homem que estava planejando me trair há meses nunca se preocupou em proteger o computador da própria esposa. O histórico do navegador foi uma aula de como a traição se constrói aos poucos. Tinha acesso a sites de relacionamento, perfis de mulheres solteiras, até que encontrei e-mails trocados com alguém chamado Marina. Então assim descobri quem era a tal de M. Abri a conversa de e-mails entre eles e o que eu vi ali fez meu mundo desmoronar de vez. A primeira mensagem era de 3 meses atrás. Ela tinha encontrado o perfil dele num daqueles sites de encontro. Ele se apresentou como separado há pouco tempo, procurando recomeçar. Mentira número 1. As conversas evoluíram rapidamente. Começaram falando sobre filmes, depois sobre a vida, sonhos, frustrações. Em 2 semanas, já estavam trocando fotos. Em 1 mês, já estavam se encontrando. Marina era tudo o que eu não era aos 47 anos. Jovem, loira, sem filhos, sem responsabilidades. Trabalhava numa loja de roupas no centro da cidade e morava sozinha num apartamento alugado. Tinha 29 anos e achava Emerson maduro e interessante. Pelo teor das conversas, ela parecia sentir que Emerson, meu marido, daria uma vida mais estável para ela. As mensagens mais recentes me fizeram sentir fisicamente mal. Já conversei com minha mãe. Ela vai ajudar com tudo. O advogado é amigo da família, vai fazer por um preço justo. Tenho medo dela reagir mal na hora. Por isso vamos fazer na festa. Na frente de todo mundo, ela não vai poder fazer escândalo. Vai assinar os papéis e pronto. Depois você vem morar comigo, meu amor. Vai ver como vamos ser felizes. E se ela não assinar? Vai assinar. O Marcos explicou tudo certinho. É só dizer que o casamento acabou por culpa dela, que ela é uma mulher fria, que nunca me deu apoio. Todo mundo vai ficar do meu lado. Aí ela vai ficar sem moral para brigar pela casa. Sua mãe tem certeza de que vai funcionar? Total. Minha mãe nunca gostou dela mesmo. Sempre achou que ela não era boa o suficiente para mim. Agora está feliz em me ajudar a me livrar dela. Fechei o notebook e fui para o banheiro vomitar. 25 anos da minha vida resumidos em se livrar dela. Como se eu fosse um problema, um peso, um erro que precisava ser corrigido. Quando consegui parar de tremer, voltei para o computador. Precisava ver tudo, por mais que doesse. Tinha fotos. Eles juntos num motel da cidade vizinha. Ela usando a pulseira que ele disse ter comprado para mim, mas que nunca chegou. Ele sorrindo de um jeito que eu não via há anos. Tinha planos. Depois da separação, ele iria morar com ela. Iam abrir um negócio juntos com o dinheiro que ele conseguisse da venda do apartamento. Iam viajar,
conhecer lugares, viver a vida que merecem. E tinha os detalhes da armadilha. A festa seria simples, no salão comunitário. Dona Teresa cuidaria da decoração, mas também levaria o tal Marcos, o advogado. Marina estaria lá, se passando por uma amiga que estava ajudando com a organização. No meio da festa, Emerson faria um discurso, mas não seria um discurso de amor. Seria uma acusação pública. Ele ia dizer que nossa vida matrimonial tinha sido um erro, que eu era uma mulher fria, sem ambições, que não o apoiava nos sonhos dele, que ele merecia ser feliz, que tinha encontrado alguém que realmente o entendia. Na frente de todos os nossos vizinhos, amigos da igreja, parentes. Gente que me conhecia há décadas. E depois do discurso, o Marcos apareceria com os papéis. Um acordo de separação onde eu concordaria em abrir mão do apartamento. Afinal, como eu iria contradizer aquele discurso na frente de todo mundo? Como ia parecer se eu brigasse pela casa depois de ser exposta como uma esposa ruim? O plano era diabólico. Eles contavam com a minha vergonha, com o meu constrangimento, com a pressão social para me fazer assinar qualquer coisa só para sair daquela situação. Mas eles não conheciam a nova Luana que estava nascendo naquele momento. Imprimi tudo. Cada conversa, cada foto, cada detalhe do plano. Guardei numa pasta que escondi no fundo do meu armário. Depois apaguei o histórico do navegador e deixei tudo como estava. À tarde, fui até o cartório onde tinha os papéis da herança dos meus pais. Precisava ter certeza dos meus direitos sobre o apartamento. A funcionária foi muito clara. O imóvel estava no meu nome desde antes do casamento. Era um bem incomunicável. Emerson não tinha direito nenhum sobre ele, independente de qualquer acordo de separação. Isso me deu o primeiro alívio em dias. Pelo menos minha casa estava segura. Mas eu queria mais do que segurança. Queria justiça. Procurei Juliana, uma amiga dos tempos de escola que tinha se tornado advogada. Não nos falávamos há uns 2 anos, mas ela sempre foi uma pessoa boa. Marquei um café numa padaria longe do bairro. Contar tudo para Juliana foi como abrir uma ferida e limpar ela ao mesmo tempo. Doía, mas era necessário. Mostrei as impressões das conversas, expliquei o plano deles, desabafei sobre a humilhação que estavam preparando para mim. Juliana ficou indignada. Luana, isso é um golpe muito bem arquitetado. Esse tal Marcos deveria ter a OAB cassada por participar de uma coisa dessas. Mas eles podem fazer isso? Essa encenação toda na festa? Podem tentar. Mas não vai dar em nada legalmente. O apartamento é seu. E com essas provas do planejamento, se eles tentarem qualquer coisa, é crime. Tentativa de estelionato, no mínimo. O que você faria no meu lugar? Juliana sorriu. Era um sorriso que eu conhecia dos tempos de escola, quando ela defendia os colegas dos valentões do pátio. Eu deixaria eles se enforcarem com a própria corda. Saímos da padaria com um plano. Juliana ia preparar toda a documentação necessária para comprovar meus direitos sobre o apartamento. Ia também entrar em contato com a OAB para investigar esse tal Marcos. E eu ia fazer a minha parte. Continuar fingindo que não sabia de nada. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Tinha que acordar todo dia ao lado do homem que estava planejando me destruir. Tinha que sorrir quando ele falava sobre a festa. Tinha que agradecer pelas flores que ele comprava com a culpa de estar me traindo. À noite, quando ele saía para encontrar Marina, eu ficava na cama pensando em todos os sinais que tinha perdido ao longo dos anos. A frieza que foi aumentando aos poucos. Os fins de semana que ele preferia passar na casa da mãe. A intimidade que foi se perdendo. O carinho que foi virando obrigação. Será que ele nunca me amou de verdade? Ou o amor tinha acabado aos poucos e eu não percebi? Uma semana antes da festa, aconteceu algo que mudou tudo. Tia Tânia tinha morrido. A ligação chegou numa quinta-feira de manhã. Era o filho da tia Tânia, meu primo Denis, que eu não via há anos. Ele estava chorando do outro lado da linha. Luana, a mamãe morreu ontem, infarto, foi muito rápido. Tia Tânia era irmã do meu pai.
Uma mulher independente que nunca se casou, era uma mulher guerreira, batalhadora, foi mãe solteira, morou boa parte da vida em São Paulo e, na juventude, morou em Portugal. Sempre foi meio misteriosa sobre a vida dela. Vinha nos visitar poucas vezes, mas sempre mandava cartões de aniversário, sempre ligava para saber como eu estava. Lembrava das datas importantes. O funeral seria no sábado, em São Paulo. Eu queria ir, mas Emerson fez questão de que eu ficasse. Amor, a festa é na próxima semana. Tem muita coisa para organizar. Além do mais, você mal tinha relacionamento com sua tia. Era verdade que eu não muito próxima da tia Tânia, mas era por causa da distância, e de qualquer forma, ela era família. A única família que me restava do lado do meu pai. Insisti, mas Emerson continuou me convencendo de que seria melhor ficar. Dona Teresa também me ligou, dizendo que precisava da minha ajuda com os últimos detalhes da festa. Acabei não indo ao funeral. Uma decisão que me arrependo até hoje. Na segunda-feira seguinte, meu primo Denis me ligou de novo, dessa vez para falar sobre a herança. Luana, você não vai acreditar. Mamãe deixou um testamento. Ela tinha mais dinheiro do que qualquer um imaginava. Como assim? Perguntei confusa. Ela tinha 2 apartamentos, um aqui em São Paulo, pequenininho, mas bem localizado, e outro em Lisboa. Isso mesmo, Portugal. Parece que ela comprou há uns 20 anos, quando moramos lá na minha infância, como investimento. Eu, sinceramente, nem lembrava desse apartamento. Não conseguia acreditar. Tia Tânia, que sempre pareceu viver de forma simples, tinha imóveis no Brasil e na Europa? E tem mais, continuou Denis. Ela deixou uma conta no banco com um dinheiro guardado em euros. Não é uma fortuna, mas é uma quantia considerável. E sabe o que é mais impressionante? Ela deixou o apartamento da Europa para você. Como assim, para mim? Perguntei incrédula. O testamento é bem claro. O apartamento da Europa e 50% do dinheiro ficam para você. Para mim, ela deixou o apartamento em São Paulo, 50% do dinheiro, os móveis e objetos pessoais. Parece que ela sempre teve um carinho especial por você, mesmo à distância. Fiquei em choque. Numa semana, eu tinha descoberto que meu marido estava planejando me roubar e expulsar de casa, e agora descobria que tinha herdado um apartamento e dinheiro suficiente para recomeçar a vida. Era como se tia Tânia, mesmo depois de partir, estivesse me dando uma saída. Denis explicou que os papéis da herança levariam algumas semanas para ficarem prontos, mas que eu podia começar a me programar. O apartamento de Lisboa estava alugado, então eu já tinha uma renda mensal garantida. Desliguei o telefone com a cabeça girando. De repente, eu não era mais a mulher indefesa que Emerson pensava que estava enganando. Eu tinha opções, tinha futuro, tinha saída, mas não contei nada para ele. Deixei que continuasse acreditando que eu era a mesma Luana de sempre, dependente, sem recursos, fácil de manipular. A festa estava marcada para sábado. Durante a semana, fingi ajudar com os preparativos. Dona Teresa vinha em casa quase todo dia, ostentando uma alegria falsa que me dava nojo. Ela mal conseguia disfarçar a satisfação de saber que, em breve, estaria livre de mim. Ai, Luana, que festa bonita vai ser. 25 anos de casamento é uma marca importante, né? Espero que seja uma noite inesquecível para vocês dois. Se ela soubesse como ia ser inesquecível mesmo. Na sexta-feira, véspera da festa, Emerson estava eufórico. Passou o dia inteiro cantarolando, conferindo os últimos detalhes, testando o microfone que tinha emprestado de um amigo. Querida, amanhã vai ser um dia muito especial para nós, disse ele, me abraçando por trás enquanto eu lavava a louça. O mesmo lugar onde tudo começou, semanas atrás. Vai sim, respondi. Muito especial. À noite, ele saiu para mais uma das caminhadas dele. Eu sabia que, na verdade, tinha ido se encontrar com Marina para os últimos detalhes do plano. Aproveitei para fazer uma última ligação para Juliana. Está tudo certo do meu lado, disse ela. Tenho toda a documentação aqui comigo. E você, está pronta? Mais do que pronta. É hora de eles descobrirem quem eu realmente sou.
Dormi bem naquela noite. Pela primeira vez em semanas, consegui ter uma noite de sono tranquila. Talvez porque finalmente soubesse que, no outro dia, tudo ia acabar. A manhã de sábado amanheceu ensolarada. Emerson acordou de bom humor, assoviando no banheiro, escolhendo a roupa com cuidado. Tinha até comprado uma camisa nova para a ocasião. "Como você vai se vestir, amor?" perguntou. "Ainda não decidi. Quero estar bonita para a festa", respondi. "Você sempre está bonita para mim." Mentiroso. Passei a tarde me arrumando. Escolhi um vestido azul que sempre me favoreceu, sapatos confortáveis e uma maquiagem suave. Queria estar apresentável, mas não precisava estar deslumbrante. A noite não era sobre beleza, era sobre verdade. Chegamos ao salão às 7 da noite. Dona Teresa já estava lá, supervisionando a decoração simples. Balões prateados, algumas flores, uma mesa com salgadinhos e refrigerante. Era realmente uma festa modesta, adequada para o nosso orçamento. Os convidados começaram a chegar. Vizinhos, alguns colegas de trabalho do Emerson, pessoal da igreja, uns poucos parentes. Gente que me conhecia há anos, que acompanhou nossa história desde o início. Foi quando vi Marina. Ela estava ajudando a servir os salgadinhos, usando um avental como se fosse uma das pessoas contratadas para ajudar na festa. Era bonita mesmo, tinha que admitir. Jovem, sorridente, cheia de energia. Tudo o que eu não era mais aos 47 anos. Nossos olhos se cruzaram por um segundo. Ela sorriu para mim, um sorriso falso de quem estava representando. Eu sorri de volta. Coitada, ela não fazia ideia do que estava por vir. Emerson estava radiante, cumprimentando todo mundo, recebendo os parabéns, fazendo brincadeiras sobre os velhos tempos. Ele realmente acreditava que ia sair daquela festa como o homem corajoso que teve a coragem de recomeçar. Por volta das 9 da noite, ele pegou o microfone. O salão ficou em silêncio. "Pessoal, obrigado por estarem aqui conosco nesta noite tão especial. 25 anos de casamento é muito tempo, né? Tempo de reflexão, de olhar para trás e para frente." Começou o discurso. Exatamente como estava planejado nos e-mails. Falou sobre como o casamento tinha sido uma jornada difícil. Como às vezes as pessoas mudam, crescem em direções diferentes. Como ele tinha descoberto que merecia ser feliz. Vi o tal Marcos no fundo do salão, encostado na parede, com uma pasta na mão. Vi Marina tirando o avental, se preparando para assumir o papel de nova namorada. Vi Dona Teresa sorrindo, achando que finalmente ia se ver livre da nora que nunca aprovou. Vi meus vizinhos, meus amigos, minha gente, todos ouvindo aquele homem me destruir em público. Então ele disse as palavras finais. "E por isso, Luana, eu quero que você saiba que nossa história chegou ao fim. Encontrei alguém que realmente me entende, que me faz sentir vivo de novo. Espero que você me perdoe e que possamos resolver tudo da melhor forma possível." O salão ficou em choque. Alguns murmúrios, pessoas olhando para mim com pena, outros com curiosidade mórbida. Emerson estendeu o microfone para mim, achando que eu ia ficar sem reação, humilhada, pronta para assinar qualquer papel só para sair dali. Mas eu peguei o microfone e comecei a falar. "Obrigada, Emerson. Obrigada por essa demonstração pública de quem você realmente é." A voz saiu firme, clara, sem tremor. "Vocês sabem, pessoal, eu descobri algumas coisas interessantes nas últimas semanas. Descobri que meu marido está tendo um caso há 3 meses com Marina ali", disse, apontando para ela. "Que planejou esta festa não para comemorar nosso amor, mas para me humilhar em público. Que sua mãe, Dona Teresa, ajudou a arquitetar tudo isso. E que aquele senhor ali no fundo, o tal Marcos, veio aqui com papéis para me fazer assinar, achando que eu ia estar tão destruída que toparia qualquer coisa." O silêncio era absoluto. Marina tinha ficado branca. Dona Teresa estava de boca aberta. Emerson parecia um peixe fora d'água, com o olhar confuso. Ele tentou falar, mas eu o interrompi. "Mas sabe o que mais descobri?" continuei. "Descobri que eu tenho muito mais valor do que vocês imaginam.
Herdei um apartamento da minha tia Tânia em Lisboa. Tenho dinheiro guardado e, diferente do que vocês pensam, este apartamento onde moramos é meu por direito, desde antes do casamento. Peguei os papéis que Juliana tinha preparado da minha bolsa. Então, Emerson, você está livre para ir embora com sua namoradinha. Mas vai sair de mãos vazias, que é exatamente o que você merece depois de 25 anos de casamento e 3 meses de traição. Entreguei o microfone de volta e saí andando pelo do salão de cabeça erguida. Nunca mais voltei para casa. Juliana me buscou no salão e fomos direto para um hotel. Na segunda-feira, começamos o processo de divórcio. Emerson tentou me procurar algumas vezes. Mandou mensagens pedindo desculpas, dizendo que tinha sido tudo um erro, que tinha sido só um momento de confusão, uma aventura, que a Marina tinha sumido da cidade depois da festa e que tudo aquilo só provou para ele que ele realmente me amava. Tarde demais, né? Não respondi nenhuma mensagem. 6 meses depois, me mudei para Lisboa e fui morar no apartamento que herdei da tia Tânia. O meu antigo apartamento deixei alugado no Brasil. Resolvi viver novos ares em outro país. Abri meu próprio negócio aqui, uma pequena livraria. Faço terapia, frequento um clube de leitura, tenho plantas em casa e durmo em paz. Emerson mora com a mãe, saiu do antigo emprego e começou a trabalhar como motorista de aplicativo. E às vezes ainda manda mensagens no meu aniversário, mas não costumo responder. Aprendi que a vingança não precisa ser elaborada, cruel ou destrutiva. Às vezes a vingança mais poderosa é simplesmente recuperar a própria vida e viver ela plenamente, sem depender de quem não te merece. E eu estou vivendo. E você, o que achou dessa história? Acha que a Luana fez o certo ao expor a verdade na frente de todos? Deixe seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa.